Bom, vamos lá. Pessoal, bom dia. Eu sou Robson Nogueira da Silva. Esse vídeo aqui é no Instagram, né? Mas eu tenho um canal na internet que o nome é Direito é Vida, né? No YouTube. E tem uma página no Facebook também que o nome é Direito é Vida. E aí eu tenho nesse Instagram aqui, onde nós vamos bater um papo. Fiz um vídeo anterior, né? Semana passada ou semana retrasada, falando de improbidade administrativa, onde eu estava falando da improbidade, né? Sobre os acontecimentos que nós temos aí os acontecimentos que nós temos dentro dos peculatos que estão ocorrendo dentro da pandemia, né? Então nós estamos em época de pandemia, onde o pessoal vem fortemente armando esquemas para ganhar dinheiro, né? E ontem, né, quinta-feira, foi preso aí pela Polícia Federal o Alexandre Baldi, né? Que é o secretário que pediu afastamento agora de 30 dias, que é o secretário aí de transporte de São Paulo, né? Escolhido pelo nosso governador aí, João Dória. Alexandre Baldi já foi secretário de transporte atualmente, já foi ministro ministro das cidades, né? Na época do Temer, já foi ex-deputado federal de Goiás, né? Ex-deputado federal de Goiás. E secretário em Goiás também de instituição comercial, né? E empresário. Foi encontrado com ele no prédio que ele estava 90 mil reais, né? Onde a Polícia Federal fez mais buscas aí e acabou chegando a um montante de 250 mil reais, né? 250 mil reais. Alexandre Baldi, ele já vem bastante tempo sendo investigado aí sobre os desvios de verba, né? Que estão ocorrendo. Desde 2017, na verdade, ele está sendo investigado. Eu tenho aqui, eu trabalho no funcionalismo público do meu município aqui, em Itapevi, e nós temos dois amigos que foram aí afastados por crimes menores aí do que o Alexandre Baldi tá. Quer dizer, veja como é a diferença, né? Duas pessoas que são pobres, né? Pessoas que são trabalhadoras, só por indício de autoria e alguma coisa de materialidade, eles foram afastados. Alexandre Baldi já vem desde 2017, né? Já cometendo aí, né? Segundo a Polícia Federal, está sendo investigado, é claro, todo mundo tem o princípio da presunção de inocência, mas ele está sendo investigado, nesse momento se encontra onde? Se encontra preso. O Alexandre Baldi já vem desde 2017, né? Já vem sendo investigado pela Polícia Federal, né? Do Rio de Janeiro, por desvios de verba, né? Ou aí usando das suas influências para conseguir contratos, né, milionários, né? Como que ele, por que a polícia tá atrás dele, né? E por que deixou ele assumir aí a secretaria em São Paulo, né? Já que ele está sendo acusado, não deveria nem assumir, né? Então, primeiro você responde o que você está fazendo e após isso você vai assumir um cargo público, né? Os atos de improbidade administrativa que Alexandre Baldi está cometendo está na Lei 8.429, né, de 1992. Então, se nós olharmos aqui, ó, o artigo 2º dessa lei, ela diz quem é funcionário público, né? Reputa-se agente público para os efeitos dessa lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, ou por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego, função nas entidades mencionadas nos artigos dessa lei. Alexandre Baldi, ele é de livre nomeação e livre exoneração, o cargo nele, né? Ele não é um funcionário público efetivo, ele é uma pessoa que o governador nomeou ele, né? Nomeou já sabendo que ele estava aí sendo investigado. Então, eu creio, no meu entendimento, no meu humilde entendimento, que isso é uma grande falha, né? Mas é uma pessoa que tem bastante influência dentro do mundo político. Já foi deputado, já foi ministro, já foi bastante coisa dentro do mundo público aí, né? Hoje,
O G1 ele veicula que o governador, né, fez o pedido para que ele se afastasse para responder isso aí. Aí veja, como ele é uma pessoa que está no cargo público, ele vai responder, né, se comprovada a autoria e a materialidade do fato delituoso, vai responder aí por alguns crimes, né? E para que cometa uns crimes, para que ele cometa uns crimes dessa magnitude, ele vai precisar de mais pessoas. Não dá para você fazer um contrato sem você estar envolvendo algumas pessoas ali. São contratos milionários, né? E aí saiu agora aí nos jornais, no Estadão, no G1, que ele comprou uma casa aí de 7 milhões e 500, né? Quer dizer, uma pessoa, como que você tem aí 7 milhões e 500, né? Agora veja, ele vai ser julgado aí, né? Vamos supor que vai cair, né? Dentro dos fatos típicos aí, nós temos que tipificar, né? Tipificar isso aí. Então cai no 312 aí, entra aí nesse crime do 312, são crimes contra a administração pública, né? Então ele é uma pessoa que tem poder de deliberação dentro da administração pública, ele é um secretário, né? No momento ele está como secretário. O artigo 4º da Lei de Improbidade Administrativa diz assim: os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a valer pela estrita observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade no tratado de assuntos que lhes são efetuados. A nossa administração pública, artigo 37 da Constituição, ele diz que nós somos pautados pelos princípios, né, fundamentais aí do artigo 37, que é moralidade, pessoalidade, né, eficiência dentro do setor público, né, impessoalidade, né, a pessoa não usar o seu pessoal, né, para atribuir um favor a outra pessoa ou facilitar alguma coisa a outra pessoa. E Alexandre Baldi ele está fazendo o quê? Usando da sua influência, né, uma pessoa muito influente, né, segundo as investigações, para obter vantagem para ele e para terceiras pessoas, né? Então, quando você se envolve com uma pessoa que é funcionário público e vai cometer um fato típico com ele, você vai responder como se funcionário público você fosse, porque você sabe que ele é um funcionário público e está aí cometendo esse fato delituoso. Então, o artigo 312 do Código Penal, né, que aqui começa aqui dos crimes contra a administração pública, né? Aí nós temos o peculato, né? Apropriar-se ao funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outros bens móveis públicos ou particular de que tem a posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio, né? Ou alheio. Então, a pena aí é de 2 a 12 anos. Pensando nessa pena maior de 12 a 12 anos, nós entramos na Lei 12.850, que é associação criminosa, né? Então, associação criminosa, as leis, aliás, os crimes cometidos ali na associação criminosa, tem que ser acima de 4 anos. Então, veja, só que nesse peculato nós temos uma pena de 2, né, a 12 anos aí de reclusão, não é detenção, né? Então, nós sabemos que reclusão é um crime que a pessoa tem que começar a cumprir aí no regime fechado, né? A diferença de reclusão e detenção é essa. Reclusão, você começa a cumprir o início da pena em regime fechado, e detenção já começa em regime semiaberto, já começa a iniciar pelo regime semiaberto. Se nós formos mais um pouco para frente aqui, nós vamos achar a corrupção passiva, né? Então, como ele é um agente público, ele não comete corrupção ativa, né? Corrupção ativa quem comete é o particular, né? A pessoa privada lá que oferece, né? Ele comete corrupção passiva. Como ele estava ludibriando, burlando, tentando, fazendo esses contratos, segundo as investigações, ele usando da sua influência, então eu estou solicitando, então a ação nuclear do crime que segundo as informações ele estava cometendo, ele estava solicitando. Então solicitar, pessoal, é uma corrupção passiva, né? Então solicitar ou receber para si ou para outrem, direto ou indiretamente, né? Ainda que fora da função ou em
antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida ou aceitar promessas de tal vantagem, né? O crime que ele comete aqui nesse pensamento é lá uma reclusão também de 2 a 12 anos. Então são crimes que, se ele estiver com outras pessoas, né, com 4 ou mais pessoas, já se configura aí associação criminosa, porque é um crime que já passa, né, desses 4 anos aí que nós temos dentro do contexto. Tô com o Gesivaldo aqui, beleza, Gesivaldo? Nós estamos aí. A Joseli também, né? A Joseli e o Gesivaldo estão assistindo a nossa live aí. Valeu, obrigado. Continuando nesse pensamento, eu estou falando de Alexandre Baldi por quê? Porque quando eu vou fazer uma live falar de lei de crime, que é o que o meu canal fala. É bom que nós temos um caso que é recente. Para quê? Para que as pessoas eles possam prestar mais atenção, né, no que acontece dentro do Brasil. Então nós temos lá o peculato, a corrupção passiva, né? Corrupção passiva são crimes de grande complexidade dentro da administração pública. São crimes de pena grande, né? Uma pena grande de 2 a 12 anos, não é uma pena pequena, né? Essa prisão de Alexandre Baldi, ela já vem de uma longa data, esse pedido aí que o juiz fez, né? Que o juiz do Rio de Janeiro da sétima vara, salvo me engano, sétima vara, Marcelo Bretas, que é o juiz federal da sétima vara, Marcelo Bretas, do Rio de Janeiro, que vem aí investigando, né? Investigando essa investigação em cima dessas pessoas, que já é uma... na verdade, essa prisão dele é um braço aí da Lava Jato. Nós temos aí no Rio de Janeiro e em São Paulo, uma investigação. A Polícia Federal tem lá as suas ações, né? Dardamário, a primeira, né? Depois tem fratura exposta, né? Fatura expostas, Calicut e SOS. Tudo extensão da Lava Jato. Já em cima desse pessoal que estavam cometendo aí, né, esse fato delituoso, né, ou que tem aí os indícios de autoria e prova suficiente da materialidade. Foi pedido ontem, segundo as informações, a prisão temporária dele, né? A prisão temporária está na Lei 7.960 de 1989, né? Onde diz aí essa prisão temporária, que eu tenho aqui também no meu notebook. Nós estamos aqui com várias leis aqui para que nós possamos informar de uma forma mais correta, né? De uma forma mais correta, nós temos aí a prisão temporária, né? Quando se pede essa prisão temporária da pessoa, né? Prisão temporária, Lei 7.960. Então, quando que vai pedir a prisão temporária dessa pessoa? Por que pediu a prisão temporária dele, né? Então, vai estar dentro de um sistema desse. Nós sabemos que a prisão temporária, quando imprescindível para as investigações do inquérito policial. Então, nós estamos lá, nesse caso, no inquérito policial. Não há processo, doutor? Não há processo. Estamos no inquérito policial. Então, por isso que foi pedido a prisão temporária dele. Prisão temporária, nós pedimos aí quando imprescindível para as investigações do inquérito policial. Olha, imprescindível para as investigações, né? Então, pede-se uma prisão temporária da pessoa, né? Porque essa pessoa deve, de alguma forma, estar tentando atrapalhar essa investigação, né? Então, Marcelo, esse Alexandre, ele foi preso, né? Tá lá, foi pedida a prisão temporária dele, que são 5 dias, renovável por igual período aí, né? Mais 5 dias. 10 dias? Não, 10 dias não. Eles pedem 5 dias. No final desses 5 dias de prisão, se for necessário, pede-se aí mais 5 dias, né? Renova por mais 5 dias. O juiz que fez aí, o Marcelo Bretas, que fez esse pedido dessa prisão. Ou ele decreta, com indício de autoria e prova da materialidade, ou decreta a prisão preventiva, né? Aí nós vamos para o Código de Processo Penal aí ver a prisão preventiva. Então, quando imprescindível para as investigações do inquérito policial, o inciso 2º diz, no parágrafo 1º, quando o indiciado não tiver residência fixa, não é o caso dele, né? Ele é bem conhecido, tem residência em vários lugares, né? Que a investigação mostrou agora, fez
várias diligências em vários estados. O homem é cheio da grana mesmo, o homem tem dinheiro, né? Esse Alexandre Baldi. O inciso 3º do artigo 1º da lei de prisão temporária. Quando houver fundadas razões de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes, né? Então aí vem um rol taxativo dentro dessa lei de prisão temporária. Eu creio que o juiz pediu para ele cair aqui, ó, né? Na linha J do inciso 3º, quadrilha ou bando, né? Hoje, associação criminosa, né? Hoje nós temos aí associação criminosa que vai abrangendo todos esses tipos de crimes, né? Vamos supor, para que ele cometa um fato delituoso aí nesse esquema de fazer os contratos nessas licitações dos estados, para que ele cometa isso aí, não dá para fazer sozinho. Então, a polícia, nesse momento, acho que eu vi a reportagem, creio que um primo dele também já está sendo procurado. Na verdade, não fizeram várias diligências nas casas nos endereços onde ele podia estar, e ele não foi encontrado, e a polícia, no momento, já considera ele como foragido da justiça. Então, a lei 7.960, que nos traz aí essa prisão temporária, né? Onde ele vai ficar preso por 5 dias a princípio, né? Após esse pedido de prisão temporária, né? Foi conversado com o governador do estado. O governador do estado deu as desculpas dele lá, né? Falou lá que ele estava sendo acusado, mas não tinha nada em concreto, né, de concreto, nada real, né, segundo o governador, disse que confiava aí que ele ia conseguir se desvencilhar e conseguir provar aí a sua inocência, né? Vamos entender isso aí. Nós sabemos que todo mundo aí é regido pelo princípio da presunção de inocência. É claro, ninguém vai ser preso se nós não tivermos, né? Se a Polícia Federal não tivesse pelo menos um indício de autoria, aí, uma prova aí dessa participação ou da autoria do fato delituoso, né? Aí nós vamos falando aí desses crimes. Então, crimes que ele pode cair dentro do que nós podemos tipificar, né? Crimes que nós podemos tipificar, vamos falar aqui alguns crimes que ele pode ser aí atribuídos a o Alexandre Baldi, que é o secretário aí, claro, sendo provado tudo que está sendo ventilado aí pelas emissoras de televisão, pela internet. Então, nós temos corrupção passiva, 317, né? Por ele ser uma pessoa pública e ele exercer um cargo público, né? Agora pediu afastamento durante 30 dias aí, né? Um peculato, 312, né? Por estar aí dentro da administração pública, são todos crimes que vão contra a administração pública, né? Lavagem de dinheiro, que é 9.613, pessoal, lavagem de dinheiro. Aí você vai perguntar assim, Nogueira, doutor, por que lavagem de dinheiro? Veja bem, na hora da prisão dele, foi encontrado no apartamento dele, lá no primeiro local onde ele se encontrava, 50 mil reais, 40 mil reais, né? 40 mil reais. Após isso, encontraram depois mais 50 mil reais, né? 50 mil reais. E depois encontraram mais 100 e poucos mil reais, que o montante completo vai dar 250 mil reais, né? Então, 250 mil reais guardado em cofres, né? 2 cofres, salvo me engano aqui das reportagens, estava guardado em 2 cofres. Agora, qual brasileiro entre nós aqui, pessoas comuns, né? Que nós usamos aí nós colocamos nosso dinheiro no banco, instituições financeiras, né? Você guarda 250 mil reais, né, dentro de casa. Só por isso nós já pensamos aí nesse indício de lavagem de dinheiro. Então, o pensamento de lavagem de dinheiro, que é a lei 13.913, né? Vamos ver aqui, eu já tinha deixado aqui, mas ela saiu. 13, que eu já deixei tudo no esquema aqui. 913, né? Lavagem de dinheiro. Planalto. Vou ver o artigo aqui que dá para ele entrar, né? O crime de
Não, não é isso não. Isso daí, filho. Tá assim, vamos lá. Já que tá demorando aqui. O crime de lavagem de dinheiro, né? Então, se eu não, por que que esse dinheiro está em casa, né? Por que que eu estou deixando ele guardado em casa e não está na instituição financeira? É só porque vai pagar imposto desse dinheiro? Ou se porque quando esse dinheiro entrar no banco, a Polícia Federal já vai olhar a conta, que nós sabemos que a Polícia Federal tem todas as informações. E vai começar a questionar de onde está vindo esse dinheiro. Só para comprar uma casa aí de 7 milhões e 500 mil reais, pessoal, já é uma coisa de vocês pensar. Pô, tá certo, era deputado, já foi ministro, já foi um monte de coisa. Mas uma casa de 7 milhões aí e 500 mil reais é bastante dinheiro para a pessoa pagar aí. Não se sabe como pagou, que nem no contrato que ele fez não está lá expresso da forma que ele pagou isso aí. Se não foi à vista, se foi a prazo, não tem. A Polícia Federal, acabei vendo essa reportagem, a Polícia Federal não tem essa informação, né? Esse crime de improbidade administrativa, nós temos que ir acompanhando a disposição dos casos de... Então, aqui no artigo 6º, né, vai nos trazer o quê? É uma pessoa que quando está fazendo essas improbidades, você está enriquecendo um enriquecimento sem causa, um enriquecimento ilícito. Então, o artigo 6º da lei 8.429 diz o seguinte: no caso de enriquecimento ilícito, perderá o agente público ou terceiro beneficiado os bens ou valores acrescidos ao seu patrimônio. Então, o que quer dizer esse artigo? Né? Quer dizer o seguinte: hoje eu tenho um carro e uma casa, certo? Então eu estou aqui dentro do quarto da minha filha, dentro da minha casa, eu tenho esses dois patrimônios. Então eu tenho meu carro, né, e minha casa. Vamos supor, hoje, de repente eu viro secretário do município, né? Aí o valor do salário é bem maior, né, do que eu ganho hoje, que eu sou um guarda municipal de terceira classe. O salário de secretário, salvo me engano, aqui no município é 17 mil reais. Vamos supor, passado-se aí, eu investido de secretário, passado-se aí um ano que eu estou no cargo, a Polícia Federal puxa aí, eu tô com 2 milhões de patrimônio. Pessoal, peraí, mas ele ganha 17 mil reais por mês. Já deu para chegar aí esses 2 milhões em um ano? Ou 5 milhões em um ano, né? Vou fazendo um sistema aí de lavagem de dinheiro, fazendo um sistema aí de facilitação de contrato, né? Na minha secretaria. E aí eu tô com 5 milhões lá de patrimônio. Vamos supor, preso, né? Prova-se aí a autoria e a materialidade, condenado, né? Então a condenação ela já vem com isso, né? Vamos deixar ele, né? Fazer desse um ano que ele trabalhou, né? Vai dar 17 mil reais aí, vai dar. Vou só chutar aqui que conta, meu. Quem faz direito não é muito bom com esse negócio de exatas, não. Vamos supor. Dá mais ou menos aí uns 180, 170 mil reais, né? 170, 180, quase 190 mil reais. Para um patrimônio de 5 milhões, olha, o negócio aí tá complicado. Então, pega-se todo esse patrimônio que eu tinha, o carro, a casa, mais esses 100 e poucos mil reais, e o restante que sobrar, a Polícia Federal, o Ministério Público, ele pega de volta, né? É isso que deve acontecer. Nós vemos que dentro do nosso sistema jurídico aí não ocorre muito, né? Isso aí não ocorre do cara devolver o dinheiro. Eu acho que não vislumbro isso aí não, deslumbro isso aí não, de ver lá na frente no horizonte, olhar o horizonte e ver essa devolução. Então veja, mas a lei diz, né, nos casos de enriquecimento ilícito, poderá o agente público ou o terceiro beneficiado os bens ou valores acrescidos ao seu patrimônio, né? Poderá o quê? Ao setor público, né, pegar de volta aí. Esse valor aqui não é seu, então nós vamos pegar de volta. Pensando nesse pensamento, pessoal, nesse pensamento de crimes que foram cometidos, que supostamente foram cometidos por ele, né, por esse Alexandre Baldi aí. No final da investigação, né? Investigou lá, ele tá preso, vamos supor, no 5º dia ou no 10º dia aí, né?
de prisão aí que eles dessa prisão que ele estiver preso. Constatou-se lá a autoria, prova da materialidade, o juiz vai expedir o quê? A prisão preventiva, né? Agora, se nós pensarmos de 2017, né, até agora 2020, ele é bastante influente no que faz, né? Tem uma influência grande, porque ele é bem conhecido, é uma pessoa que está no meio da alta sociedade, né? De lá para cá, será que ele já não poderia ter sido preso lá em 2017 ou 2018? Porque com a influência que essa pessoa tem, né? Ele pode manipular as provas, né? Ele pode manipular as pessoas por influência, por poder, né, aquisitivo que tem na mão, né? Você vê, as propriedades que ele tem é tudo de um alto custo, né? Uma propriedade de grande valor. E a prisão preventiva, né, do artigo 301, 303 do Código de Processo Penal, né? Não, 312, para você decretar uma prisão preventiva, né? Para você decretar a prisão preventiva, né, tem que haver geralmente isso aí, ou para você manter essa manutenção do inquérito policial para as investigações, né, ou para que você afaste essa pessoa influente dos meios sociais para que ele não faça isso, né, não consiga aí chegar nas provas, ou comprar pessoas, ou fazer ameaça às pessoas para que essas não faça esse, para que essas não faça essas, não entregue ele, né? Não acabe entregando a pessoa. Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer justamente isso. Tentar manipular, né? Manipular as pessoas que estão do lado dele. Vão tentar manipular para quê? Para que essas pessoas não entreguem ele para as autoridades, né? Deixa eu ver aqui, eu tô vendo uma coisa aqui que eu preciso abrir. Mas não tá. Não está fácil, mas tudo bem. Quando o juiz vai ter a legitimidade, né? Para quê? Para pedir aí essa prisão preventiva, né? No caso dele, né? Na garantia da ordem pública, né? Então o artigo do Código Penal e do Código de Processo Penal ele vai trazer as hipóteses que pode pedir uma prisão preventiva da pessoa, né? Para quem entrou aí, Margil, né? Mangil, que parece, ao que me parece é isso. Eu estou falando do Alexandre Baldi, né? O secretário aí, agora ele pediu afastamento, secretário de Transporte de São Paulo. Então o juiz pode chegar lá na frente, né, com essa prisão preventiva, o juiz lá, aliás, temporária, pedir a prisão preventiva. Quando que ele vai pedir a prisão preventiva? Se for necessário, né, pedir essa prisão preventiva, né, para garantir a ordem pública, né, para garantir a ordem econômica, pela conveniência das investigações que eu já falei aqui, né, para assegurar a aplicação da lei penal, né? Vamos supor, assegurar a aplicação da lei penal. Pede-se lá a soltura dele, solta ele, né? Vamos supor, e essa pessoa realmente cometeu o fato delituoso, ele pode fugir. Então, para garantir a aplicação da lei penal, mantém-se preso para que ele não fuja, né? E para assegurar o cumprimento de medidas preventivas de urgência, né? Isso é para pedir uma prisão preventiva. Prisão preventiva é uma prisão, pessoal. A prisão preventiva, a prisão em flagrante e a prisão temporária é uma prisão. É uma prisão cautelar, né? Não é uma prisão penal, né? Então nós temos prisão processual, que são as prisões cautelares, né? E a prisão penal, que é a prisão com trânsito em julgado, tal, a pessoa já foi julgada, tudo, fica lá. Ele está aonde? Ele está na prisão cautelar, está preso cautelarmente. Vai ficar lá enquanto a Polícia Federal vai investigando para ver se consegue lá realmente fazer esse liame, né? Essa ligação dele
com esses crimes que foram cometidos, ou a ligação dele com algumas testemunhas, né? Ou a ligação dele com coautores, né? Pessoas que estão ali coadunados, né? Aí, se nós pensarmos dessa forma, nós vamos entrar no concurso de crimes, né? Então, duas ou mais pessoas, eu tenho vários vídeos dentro do meu canal Direito à Vida falando de concurso de pessoas, falo de autoria também imediata, autoria imediata, né? Concurso de crime, né? Concurso de crime, artigo 29 do Código... Não, concurso de pessoas, desculpa. Concurso de pessoas, artigo 29 do Código Penal, diz que duas ou mais pessoas vão se juntar lá, né, para cometer fato delituoso. Isso aí sempre nós temos dentro do sistema jurídico, né? Pessoas que se juntam para cometer o delito, né? Então, são todos coautores ali, segundo o artigo 30 do nosso Código Penal, ele diz que todas as pessoas que cometem crime, segundo a teoria unitária, né? Unitária, Brasil em geral, só temos uma exceção, duas exceções que não vão corresponder a isso. Então, mas se duas ou mais pessoas se juntam para cometer crime, elas vão ser julgadas a partir da sua culpabilidade. Então, veja, qual a culpabilidade desse Alexandre Baldi dentro desses fatos? Vão ser todos julgados nesse sistema de lavagem de dinheiro, de uso de influência aí dentro do nosso sistema jurídico para conseguir esses contratos. Então, se nós formos ver a investigação e de que forma essas pessoas podem ser denunciadas, né, numa possível denúncia do Ministério Público, então pode-se cair em várias vertentes de crime, várias tipificações criminais, né? Então nós temos aí concurso de crimes, né? Concurso de pessoas, artigo 29 do Código Penal. Aí concurso de crimes, né? Concurso de crimes doutor. Do concurso de crime tem o material e tem um concurso de crime formal. Concurso de crime material. Duas ações, dois ou mais crimes cometidos. E aí nós vemos que, claro, com essas ações deles, eles cometeram muito mais crimes. Então, corrupção passiva, peculato, lavagem de dinheiro, organização criminosa, tudo isso está dentro desse sistema. Aí você vem, concurso de crime material, né? Duas ou mais ações, dois ou mais crimes. Concurso de crime formal, uma ação, dois ou mais crimes, né? Então todos vão dentro desse sistema. Concurso de pessoas, duas ou mais pessoas se juntam a cometer crime. Eu preciso aqui da lei de lavagem de dinheiro, que é muito importante essa lei, né? Eu acho muito importante falar dela, por quê? Porque vai nos dar a margem certa de lavagem de dinheiro, né? A crime de lavagem de dinheiro aqui, ó. Nós temos, vou falar ela, por quê? Por que eu quero falar ela? Porque ela é importante para nós, né? Ela é muito importante para que nós, hein? Lavagem de dinheiro, né? Então diz assim, ó. Só para que nós tenhamos a ideia por que ele cai no crime de lavagem de dinheiro. Qual é a tipificação de lavagem de dinheiro, né? Qual a conduta que ele cometeu para cair no crime de lavagem de dinheiro? Então a lei 9.613 diz o seguinte no caput. O caput é o primeiro artigo que vem lá em cima lá, pessoal. Ó. Diz assim, ó, ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, dinheiro ou valores provenientes, né, direto ou indiretamente de infração penal. Então, lavagem de dinheiro. Qual é a ação nuclear, né? Por que o Alexandre Baldi pode cair em lavagem de dinheiro? Por quê? Ele diz aqui, ó, ocultar, né? Eu vou esconder esse dinheiro. Tava oculto o dinheiro na casa dele, né? Alguém sabia daqueles valores que estavam ali, né? Dissimular, tava lá escondidinho, né? Oculto lá, ninguém sabia que ele tinha 250 mil reais, né? Nas suas propriedades, né? Dissimular a natureza, origem. Qual a origem desse dinheiro, né? 250 mil reais aí. Qual a origem desse dinheiro? Por que esse dinheiro não estava nas instituições financeiras, né? Por que não podia estar nas instituições financeiras, né? Esse dinheiro, né?
localização, a disposição, movimentação ou propriedades, né, que essa pessoa tenha adquirido com os valores, direitos ou valores, né, da propriedade indireto ou direto ou indiretamente da infração penal. Por que esse dinheiro não estava guardado numa instituição financeira, né? Por que ele estava oculto, né? Por que ele estava dissimulado à natureza? Qual que é a origem desse dinheiro, né? Ninguém sabia onde se localizava, a Polícia Federal que localizou ali, né? Aí é mais uma conduta, né, criminosa que pode, pessoal, não estou falando que é, estou falando que pode, segundo as informações, né, nós temos um inquérito policial, Alexandre Baldi, né, Baldi, um inquérito policial que está acontecendo, um inquérito federal, e se o dinheiro for federal? Claro que o dinheiro já é federal. Por quê? Porque a Polícia Federal que está lá em cima, o Ministério Público Federal. Então, quando você mexe, vamos supor, se a pessoa desvia um dinheiro do Estado que eu digo federação, porque nós estamos num país que nós somos regidos pelo sistema federativo, né? Então, nós temos aí 27 estados, são 27 federações aí, estados da federação. Desviou o dinheiro do Estado de São Paulo. Qual é a competência do Estado de São Paulo? Qual é a competência? Quem é competente? Né? O juiz de direito, né? Do Estado. Desviou igual do Covid, né? O problema dos desvio de verba, ou se compra aí aparelhos de respirador que são mais caros, né? Aparelhos de respirador que são mais caros aí, tem bastante pessoas investigadas aí. Eu tava olhando, tem... Dos 27 estados, são 11 ou 12 estados que estão sendo investigados aí, entre vereadores, prefeitos, governadores, né? Eu cometi um crime contra o Estado. Quem vai me processar e julgar? O SP, vamos supor, o SP aqui de São Paulo, o TJ de São Paulo, né? Eu desviei verba que veio do governo federal. Veio do governo federal, é a União. Aí a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, é crime federal, né? Aí você vai cometer um crime federal. Cometeu um crime federal. Olha só. Essa é mais uma conduta que ele pode cair lá, né? A lei. Desvio de dinheiro. Eu vou ocultar esse dinheiro para que ninguém saiba onde está. Lavagem de dinheiro, né? Uma influência que esse cidadão está cometendo dentro do nosso ordenamento jurídico. Olha, nós estamos numa época tão complicada, tão difícil, né? Época de pandemia, eu e o meu parceiro, o Gesivaldo, né? Meu chefe, que eu trabalho de motorista para ele num plantão, e no outro plantão eu trabalho no posto. Nós estamos fazendo as rondas, né? E fechando os bares e alguns lugares que tem a movimentação do povo, muita movimentação, né? Essa aglomeração de pessoas, nós acabamos a fiscalização bem como a gente, nós fazendo esse tipo de trabalho. Muitas pessoas estão morrendo aí por causa do Covid-19, né? Vai chegar a marca de 100 mil pessoas mortas apenas aqui no Brasil. E nós vemos que parece que as leis, né? As nossas leis, elas estão muito, muito fracas. Você vê, ó, esses crimes que eu estou falando contra a administração pública, nós temos penas, né? As penas de 2 a 12 anos. Meu, pensa só o cara ficar 10 anos preso. Mas parece que as pessoas não se intimidam com isso, né? O Cesare Bonezana, né, que é o Marquês, né, o Marquês de Becarias, ele dizia que a lei prévia e clara, né, é uma grande ferramenta para que nós tenhamos aí uma intimidação do criminoso, né, do desviante, né? Nós temos os não desviantes, somos nós, ou cometemos fato delituoso, e temos os desviantes, né, as pessoas que se desviam. Mas parece que as pessoas não estão se intimidando com o tempo que você vai ficar preso. Então, parece que dentro do nosso sistema não é mais, se você colocar a pena maior, você vai ter uma maior eficácia de não cometimento daquele fato delituoso. Veja, eu tenho aqui corrupção passiva e peculato, são penas de 2 a 12 anos, né? 2 a 12 anos. Há uma associação criminosa, né?
são penas exorbitantes, que aí vai se contar dentro dessa associação criminosa quantas pessoas tem, quem é o chefe, né? A pessoa ali que é o cabeça, a pessoa que é o autor intelectual do fato delituoso. Hoje em dia nós temos que pensar assim, né? Nós temos aquele roubo em São Paulo essa semana de 40 ladrões. 40 ladrões entraram na cidade lá tal e fizeram os roubos lá. Não saindo do nosso assunto aqui, que é o Alexandre Baldi, mas já pensando no... Quem é o mentor daquele crime, né? Quem é a pessoa que está por trás daqueles autor mediatos ali? Autor imediato, aquele cara que está lá na ponta cometendo fato delituoso. Então veja, nós temos as mentes perigosas, né? Nós temos as mentes perigosas, são pessoas estudadas, não são qualquer um, né? Não é qualquer um. Nós vemos que as quadrilhas hoje em dia, é claro, quem está lá na ponta é aquelas pessoas que algumas pessoas dizem que são os menos favorecidos, que acabam se desviando, né, de fazer a coisa correta, né? Não tem lá o medo. Eu tenho bastante medo de ser preso. Não tem o medo de ser preso, ficar lá 5, 10, 15 anos longe de sua família. Eu tenho bastante medo, né? Não vou negar que eu tenho mesmo. Agora veja, dentro desse contexto, você olha assim, o sistema prisional do Brasil está embarrotado de gente, né? Embarrotado de muita gente. E nós vemos aí, parece que a lei penal parece que não assusta, né? Não assusta as pessoas que querem se desviar da coisa correta, né? Um crime que você vai cometer que é de 2 a 12 anos de reclusão, ou no código ou lá na lei 13.343, que é a lei de drogas, né? Crime de tráfico de entorpecente de 5 a 15 anos, olha, 5 a 15 anos, ou homicídio, né, de 12 a 20 ou 30 anos, hoje, né, com a mudança da lei, a pessoa ser condenado a 200 anos de reclusão, né, vai ter que tirar aí se no crime for um homicídio comum, vai ter que tirar aí pelo menos uns 30 anos preso para depois sair, quer dizer, vai entrar com 30, vai ser 60 anos, já era. Então, só para nós voltarmos aqui ao nosso assunto, Alexandre Baldi, que é o secretário, né, agora afastado de transporte em São Paulo, que foi preso pela Polícia Federal, né, foi o juiz federal Marcelo Bretas, né, que decretou aí esse mandado de busca e apreensão, né, dele para tomar as devidas providências no inquérito policial que está sendo elaborado aí dentro da delegacia aí da Polícia Federal, né? É um crime federal, o desvio de verba que está sendo investigado são desvios de verbas da União, né? Então, quando é o desvio de verba da União, quem entra aí é o Ministério Público Federal, não o Ministério Público Estadual, que seria contra o Estado, né? Já estão procurando outro primo dele aí, um primo dele, né? Que já está sendo considerado como foragido da justiça, né? Não se apresentou até o momento. Eu falei aqui das leis, né? Falei dos crimes onde eles podem aí, pode ser aí, pode se tipificar, né? Pode ser fazer adequação do fato à forma, né? Pode-se ter lá, né, a tipificação, né, dessa conduta, né? Conduta humana, ação ou omissão, né? Ação ou omissão dirigida a um resultado, né? Consciente dirigida a um resultado. Eu vou fechar essa live aqui que eu estou fazendo, pessoal, e agradecendo a todas as pessoas que assistiram minha live, que entraram aqui dando os aplausos aí, né, pelo assunto que está sendo aqui exposto, né. Eu sou do município de Itapevi, né, sou Robson Nogueira da Silva. Tem um canal no YouTube também, que o nome é Direito é Vida, né? É um canal que fala de vários assuntos de direito, eu gosto de falar de direito, e gosto de pegar esses assuntos novos para que nós possamos entender, né, como que pode funcionar isso aí dentro de uma investigação sobre uma pessoa que se desvia, né, um desviante das coisas certas, né? Eu falei do artigo 317, né, corrupção passiva,
por ele ser um agente público. Falei do peculato, 312, né? Então é solicitar aí. Lavagem de dinheiro, 9.613. Organização criminosa, 12.515, né? Que pode cair. Improbidade administrativa, 8.429. Falei da lei de... falei da lei de prisão temporária, né? Falei também da lei de prisão temporária. Vou só dar uma olhada aqui, pessoal. Na prisão preventiva, acho que ficou meio turvo prisão preventiva, né? Mas aí eu vou dar uma olhada aqui, né? Prisão domiciliar não, prisão preventiva 311, prisão preventiva. Eu vou ler o artigo para a gente ficar um pouco mais, para a gente entender um pouco mais. Olha só. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz de ofício, se no curso da ação penal ou a requerimento do Ministério Público do querelante, o Ministério Público pede. O querelante, quando eu falei querelante, não é ação pública incondicionada, é ação privada. Querelante é ação privada, aí nós estamos falando não de prescrição, mas de decadência, né? Querelante, de ofício, da requerimento do assistente ou por representação da autoridade competente. O artigo 312, eu vou falar aqui o artigo 312 porque é muito importante para nós. Diz assim, quais são as hipóteses de prisão preventiva, né, que pode ser decretado no caso dele, caso tenha comprovado autoria e indícios de autoria e prova da materialidade. Prisão preventiva. A prisão preventiva pode ser decretada com garantia da ordem pública, né? Para garantir a ordem pública, para que ele não cometa mais crime, né? Pensar dessa forma. Da ordem econômica, para que não continue, né? Recebendo dinheiro ou pegando dinheiro dos outros. Por conveniência da instrução criminal, para que ele não atrapalhe as investigações, né? Por conveniência da instrução criminal, para que não atrapalhe as investigações, né? Com a sua influência, né? Ou para assegurar a aplicação da lei penal, para que ele não fuja, né, na condenação ou na denúncia, ele, pica a bula porque tem bastante dinheiro, então ele vai fugir. Então, para que isso não aconteça, pede-se a prisão preventiva e o juiz coloca lá no pedido, né, para assegurar a aplicação da lei penal, né. Quando houver prova da existência de crime e indícios suficientes de autoria. Precisa ter provas inequívocas? Não. Indícios suficientes de autoria. Existência do crime, uma prova de materialidade. Existiu o crime? Existiu. Tem indícios suficientes de autoria? Tem. Então pede-se a preventiva para que seja aí, para que eles tentem, né, elucidar o caso. Agora sim, vou fazer minhas considerações finais. Pessoal, todos que entraram na minha live, eu estou aqui, Robson Nogueira da Silva, né? Morador de Itapevi. Tenho o meu canal na internet, foi criado aí há quase 3 anos, né? Direito é Vida. Agradeço de coração, né? Por todos que entraram aí e todos que entraram e fizeram aí e acompanharam aí de alguma forma, né, o nosso trabalho. Eu continuo trabalhando aqui no nosso município, falo de leis, falo de normas, falo de formas, né, falo de coisas comuns, né, da nossa vida, falo do nosso dia a dia, né, de trabalho, né. Estou aqui sempre estudando e investigando as coisas através da internet, né, ou em campo mesmo, né. Eu trabalho na área de segurança pública, então sempre estou em campo aí, eu tenho bastante casos para falar e para a gente colocar aí essa subsunção, né? Que é colocar o direito penal em xeque aí, em foco, né? Para a gente continuar estudando. Agradeço mesmo de coração a todas as pessoas que acompanharam a minha live e nós vamos aguardar aí, né, as cenas dos próximos capítulos aí desse Alexandre Baldi, né, para que nós possamos entrar aqui e fazer mais uma live falando aí da problemática. Eu agradeço a todos e uma sexta-feira de sol, né, daqui dá para me ver a janela do quarto da minha filha aqui, que tá bastante sol lá fora. O final de semana vem, né, até que enfim é sexta-feira, o final de semana tá chegando
Vamos ter cautela nas coisas que nós fazemos aí no nosso final de semana, para que não ocorra nenhum acidente. Deus abençoe a todos e muito obrigado.